Pois então, continuamos aqui com a nossa entrevista, que não é entrevista, é mais um bate-papo com o Milton, né? Autor aí do Strategy, 13 caminhos para driblar o estresse, né? Se você ainda está com alguma dúvida com relação à nossa obra específica aqui da nossa entrevista, ou de algum outro livro ou algum outro produto da Sinopse, é muito simples. No nosso site você tem à sua disposição o atendimento personalizado Sinopses, né, de segunda a sexta, das 8 às 23h59 e aos sábados, das 8 às 18, para tirar as dúvidas desta obra, deste baralho e de outros produtos, caso você tenha interesse em adquirir ou de descobrir qual é a ferramenta, qual é o produto mais apropriado ao seu uso clínico, tá bom? 513600 6699 pelo WhatsApp, ou pelo Divo Chat, ou pelo próprio Instagram, tá bom? Mas, Marcelão, é possível, Marcelão, olha onde é que eu estou com o Marcelo Milton, tive uma entrevista com o Marcelo anteontem. Milton, é possível viver sem estresse? Né? Como você percebe que a sociedade de hoje lida com as situações estressoras? Uhum. Ricardo, essa é uma pergunta muito interessante, inclusive me remete ao Seile, que é um dos grandes pesquisadores aí sobre a temática do estresse. O Seile, ele dizia que não sentir estresse não deveria ser algo que a gente perseguisse. Inclusive, ele tem uma afirmação que eu acho muito pertinente e curiosa, que ele compara o estresse a um tempero. Ele diz o seguinte: o estresse é o sal da vida. Olha que interessante. O estresse, repito, é o sal da vida. Ou seja, uma comida sem sal, ela é uma comida sem graça, sem gosto, salvo em situações em que se faça necessário realmente se utilizar de uma comida sem tempero, sem o sal. E uma comida muito salgada, ela é prejudicial, ela é negativa, não faz bem para o ser humano. Então, o estresse, da mesma forma, ele tem uma perspectiva extremamente importante na sua presença na realidade humana, porque ele nos prepara para agir, nos prepara para reagir, para lutar, para fugir. Ele gera toda uma organização do corpo para isso. Contudo, se nós tivermos, por algumas distorções ou por algumas dificuldades de administração das próprias emoções, das questões psicológicas, o engajamento do nosso organismo frequentemente nos processos de estresse, a gente vai ter a médio e longo prazo prejuízos e tendências a adoecimento, a envelhecimento precoce. Então, nesse sentido, quando situações estressoras que assim não necessariamente precisam ficar gerando engajamentos do nosso organismo nesse tipo de reação, a gente pode ter um treinamento que possa ser preventivo, ou seja, a gente pode prevenir, desenvolver resiliência, desenvolver flexibilidade psicológica, desenvolver condições e recursos para lidar melhor com as situações que se apresentam, para pensar melhor sobre essas situações, pois como a gente tem aí um dos grandes teóricos também da psicologia afirma, né, que é o William James, ele diz o seguinte: a maior arma contra o estresse envolve a nossa habilidade de escolher um pensamento ao invés do outro. Né? Então, nós temos essa condição de interpretar, de organizar, de significar a realidade de modos que possam nos auxiliar a nos movimentar na direção da saúde. É todo esse o trabalho que a gente busca. Esse, inclusive, é um dos passos, quando a gente fala em se movimentar, da flexibilidade psicológica, que é um dos conceitos que estão inseridos dentro do baralho. Né? Os 3 passos da flexibilidade psicológica envolveriam a ideia de parar. A gente precisa parar porque a gente tem um padrão automatizado de reação. Parar para quê? Para notar. A gente precisa notar quais são esses automatismos, que tipo de reações eles estão trazendo, para que a gente chegue no terceiro passo, que é se mover. Se mover para escolher comportamentos, ações de compromisso que possam nos aproximar daquilo que é mais importante. Aliás, um dos passos do baralho, Ricardo, que é se não me engano,
o sexto, deixa eu confirmar aqui, é o sétimo caminho, do baralho, ele vai trabalhar com os dois motivos principais pelo qual o ser humano se comporta. Segundo o modelo da terapia de aceitação e compromisso, o ser humano teria somente dois motivos centrais que o levam a se comportar. O primeiro, para se aproximar daquilo que é mais importante. Então, a gente se comportaria nessa direção. E o segundo seria para evitar o sofrimento. Por vezes, evitar o sofrimento é, ao mesmo tempo, se aproximar do que é mais importante. Por vezes, evitar o sofrimento gera o afastamento do que é mais importante. E aí a gente tem estabelecido conflitivas, que no baralho a gente vai propor um dos caminhos aí para a gente trabalhar essa dimensão também. Perfeito, então, Milton. Antes de eu fazer a pergunta que eu derrubo a produção, eu vou fazer mais uma do card para a gente manter aqui o ritmo normal da conversa. Qual a sua principal dica para driblar o estresse no dia a dia? E aí eu vou abrir já um parênteses para derrubar a produção. Essa dica vale para as pessoas, né, numa maneira normal, e dá uma dica também para os seus colegas psicólogos, que devem ter um tipo de estresse também diferente. Perfeito. Ricardo, o nono caminho do baralho, a gente trabalha com algo que a gente chama de regra de ouro, que é justamente nessa perspectiva de dica, que envolve a ideia de administração de situações extremas, assim, que é nunca tomar decisões diante de um momento de desespero ou de raiva, ou mobilizado por emoções como a culpa, enfim, um momento em que a gente não está em condições de tomar decisões. Claro, tem situações que não nos dão tempo para processamento, mas a grande maioria das experiências nos permite espaços para poder tomar decisões mais refletidas ou para buscar aconselhamentos ou para buscar outras perspectivas para enfrentar aquela situação, aquele problema. Então, uma das dicas aí principais que a gente traz dentro do baralho, também como um dos caminhos e uma regra de ouro, é muito cuidado nesse processo de tomada de decisão diante de situações estressoras que vão gerar um estresse tal que nos limita a capacidade de raciocínio, né? E nesse sentido, você trouxe também a perspectiva de conversarmos com os colegas. Me parece que, assim, dentro do universo aí dos atendimentos acho que a responsabilidade que a gente tem enquanto profissionais de saúde, eu recentemente vinha refletindo e até escrevemos um capítulo sobre acolhimento dentro de um livro que deve estar saindo agora em seguida. Foi um dos capítulos que eu mais gostei, assim, além do Stressed, de produzir, porque a gente apresentou ali alguns conceitos sobre acolhimento e vínculo, que realmente eu acho que é o que faz grande diferença no auxílio, no apoio, né? Um dos estudos desenvolvidos pelo Laboratório de Estresse da UCLA, Ricardo, ele apresenta um paradigma, que é um jogo, que é apresentado para o sujeito, né, para a pessoa, quando ela está num ambiente de pesquisa a respeito do estresse social, a respeito da rejeição, que é um estressor social. Então, a pessoa é colocada lá numa máquina, né, de ressonância magnética funcional, que vai rastreando o funcionamento, as áreas de ativação cerebral, e na medida em que a máquina fez esse rastreio de base, né, que a gente chama o basal da pessoa, é apresentado a ela um jogo de bola. Ela é uma mãozinha na tela, como a minha mão aqui embaixo, e tem dois bonecos, um no canto superior direito e um no canto superior esquerdo. E começa um jogo, né? A bola é enviada para o boneco da direita, a pessoa tem um controle remoto na mão, onde ela, apertando o botão da direita, joga a bola para o lado direito, e apertando o botão da esquerda, joga a bola para o lado esquerdo. E durante 60 rodadas, né, essa pessoa ela participa do jogo. A partir da 61ª rodada, essa pessoa é excluída do jogo, ou seja, o boneco da direita joga para o boneco da esquerda, que devolve para o boneco da direita, e essa pessoa ela se vê excluída do jogo. Olha que interessante,
o que acontece com essa pessoa? As áreas de ativação, as áreas cerebrais que são ativadas nesse momento em que ela percebe que ela é excluída do jogo, são as áreas que processam a dor, o que leva à interpretação de que essa pessoa se sentiu rejeitada, ou seja, ela acessou uma dor de rejeição. Embora ela saiba que ela está num estudo, que ela está numa pesquisa, que não são pessoas que são bonecos, né? Além disso, ao fazer uma mensuração de citocinas pró-inflamatórias, é identificado que o sistema imunológico aumenta a produção de citocinas pró-inflamatórias, que seriam substâncias que devem ser produzidas quando a gente está em risco de sofrer um ferimento físico, para evitar infecção, para evitar agravamentos num corte ou num machucado que a pessoa venha a ter. A pessoa não está em nenhum risco físico ali. Mas veja que, ao processar essa experiência, esse estressor social, ela teve disparado todos os processos como se ela estivesse diante de um leão que fosse atacá-la e que fosse machucá-la, né? Então, eu fiz essa volta aqui para chegar na questão com os colegas, né, da importância que a gente tem enquanto profissionais da saúde, enquanto profissionais da psicologia, porque se a gente pode prestar o melhor atendimento do mundo, mas se a pessoa não perceber dessa forma, nós podemos, ao invés de estar fazendo um serviço para a saúde, nós podemos estar fazendo um desserviço para a saúde, né? Porque se ela não perceber-se bem assistida, ela vai estar engajando os processos neurais e imunológicos e endócrinos dela dentro do contexto de um estressor social, que é da rejeição, da desvalorização, do abandono. Então, assim, meu convite em termos de reflexão junto dos colegas de profissão é justamente dessa importância que ocupamos, né, enquanto profissionais da saúde na vida de cada um, e do quanto os recursos que a gente vai lançar a mão, seja o Stressed, seja outros baralhos, outras ferramentas que as sinopses que são produzidas por aí afora, possam agregar nesse processo, né, de construção de saúde sempre. Oi, gostou desse vídeo? Aqui e aqui existem mais 2 links para você continuar assistindo um excelente material sobre psicologia. E aqui embaixo, um cupom de desconto para você comprar em nosso site. Tchau!